Agora vamos mudar de assunto aqui no nosso estúdio. Já vou perguntar para você. Você observa o rótulo do que você consome, Marcos? Eu li a matéria do final de semana da Jamile Bezerra. Confesso que sou um leitor não tão assíduo, mas obviamente eu não consumo mais tantos produtos industrializados. Eu priorizo, claro, menos embalagem, mais cascas, né? Mas quando tomo essa decisão, eu sim faço essa leitura. Olha que coisa boa. Por essa você não esperava. Pois né? é, e isso aí, mas só que esse comportamento é o comportamento que tem que ser de todos nós, né, consumidores. Quem vai conversar com a gente agora sobre, né, essa importância da nutrição e da gente observar aquilo que a gente anda consumindo. Agora aqui no estúdio, a nutricionista André Aragão. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença aqui junto conosco. André, é importante que a população ela se eduque, né, em observar os rótulos dos alimentos, em saber aquilo que a população está consumindo? Bom, com certeza, né? Com o aumento hoje das doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem um aumento de obesidade, diabetes, hipertensão, que estão associados a alguns nutrientes específicos, alguns ingredientes desses alimentos, como o açúcar, a gordura, né? E a gente tem aí o sal também, o sódio também entrando aí como algo que precisa ser bem visto, né, quando se vai ler um rótulo. Então, as mudanças de rótulo, elas trazem hoje as lupinhas, né, as lupas, identificando esses alimentos, porque eles estão associados a um risco muito grande de desenvolvimento de várias doenças. Um detalhe importante é que foi uma luta grande para que, obviamente, a indústria acabasse cedendo a essa tentação, tá? Eles não faziam isso com letras tão legíveis, não. Eram minúsculas, tá? Mas estava lá todas as quantidades de um modo geral. E duas questões aí ditas agora pela nutricionista. Açúcar e sal. São os principais produtos utilizados em quase todos os produtos que ficam armazenados. O açúcar para dar aquele sabor e deixar você altamente dependente, né, daquele gostinho, e o sal por conta da conservação. Agora, a nossa relação com o sal, ela já é muito antiga, né? Eu me lembro que as pessoas salgavam demais os alimentos de um modo geral. Qual a diferença daquele sal que a família fazia no passado para esse que consta lá nos produtos industrializados? O que é que acontece hoje? Hoje existe associado, né? O que é o alimento ultraprocessado, se a gente pensar? São alimentos que são produzidos a partir de derivados de alimentos com muitos aditivos. Então, os aditivos aí vem gordura hidrogenada, xarope de glicose, né? A gente tem a maltodextrina, vários produtos que a gente não conhece que estão ali dentro. E quando a gente percebe, quando a gente fazia antes essa salga, né? Era o sódio para manutenção, era uma coisa mais natural. Hoje existe essa grande quantidade de aditivos alimentares associados a esse alimento. Quando a gente vai ver a leitura de um rótulo, para saber se um ingrediente, eu sempre falo, né? Muita gente pergunta, como é que eu identifico que o alimento é ultraprocessado? Aí eu dou um exemplo, vamos lá, a gente comprou um peixe in natura fresco. Ele é um alimento in natura. Sim. Eu peguei e comprei uma sardinha em lata. É um alimento processado. Eu comprei um nuggets de peixe. É um ultraprocessado. Então, na verdade, a gente precisa ter esse cuidado, porque o preocupante, né, é o consumo diário desses alimentos. Né? A gente tem que estimular as pessoas a consumirem mais alimento in natura, e esses alimentos, não é que você nunca vai consumir, mas se é algo esporádico, eu como um cachorro-quente com salsicha uma vez no mês. Isso não vai, né, repercutir na tua saúde, mas hoje a gente vê o quê? O consumo diário, pela correria das pessoas, né? Ninguém quer mais preparar alimento, tá em casa, preparar a comidinha da semana, é tudo muito prático. Tem aquela lasanha que você bota no micro-ondas, isso acontece muito, né? A gente precisa fazer um alerta, principalmente para as crianças aí, né? Os pais também. Né? Essa educação ela tem que começar ali desde pequenininho, né, Marcos? A gente estava aqui conversando, o Marcos também fez esse alerta, né? Essa matéria, inclusive esse assunto, na verdade, ele esteve presente no jornal Gazeta de Alagoas do final de semana, você leu, né, a reportagem? Acompanhei a produção, assim, a discussão de redação, em parte, né? A Jamile Bezerra com essa preocupação, ela que é uma mãe, né, preocupada também com o futuro do seu filho e tentando, obviamente, aí a imagem, né, de como foi ilustrada a matéria, apresentar para ele, enquanto criança, uma perspectiva de consumo saudável para não sofrer na vida adulta, né? Porque o grande detalhe disso tudo é que esses alimentos ultraprocessados, eles têm toda uma tecnologia para ficar muito saboroso.
obviamente para seduzi-lo de um modo geral. Para você convencer uma criança, depois que ela tem que substituir um ultraprocessado por um alimento natural, realmente é muito complicado. Então, é aí onde estão as grandes armadilhas da indústria, né? É hiperpalatável que a gente chama, né? Então, assim, o açúcar é uma coisa, quanto mais você consumir açúcar, mais vontade você vai ter de consumir mais. É como um vício, né? Então, o fato da gente fazer essa educação com a criança dentro das escolas, eu acho de fundamental importância, né? Converso muito, né? Já pensou se todas as escolas tivessem o lanche saudável, não tivesse a cantina com ultraprocessado, essa criança vai trabalhando o seu paladar até 2 anos de idade. A gente sabe que hoje em dia, né, não é recomendado se dar açúcar, nada, para a criança, para ela poder constituir um paladar. Depois ela vai comer esporadicamente, faz parte, ela vive no mundo, né? A gente vai se desvincular, né, do social, mas ela vai ter um paladar, né, melhorado para, ai, tá muito doce, eu não quero. Então a gente começa a trabalhar isso aí. Então, dentro de casa isso precisa começar. Então, se a gente tem hoje pais muito estressados na correria do dia a dia, nesse mundo 24 horas que a gente vive hoje, que não tem tempo de preparar o alimento, né, ele vai pegar tudo industrializado e às vezes, muitas vezes, nem lê o rótulo, não tem essa preocupação. Então, eu acho que cabe levantar essa bandeira para mostrar, ensinar as pessoas a lerem o rótulo, né, e aprender pelo menos a diminuir o consumo de ultraprocessados. Verdade. Todo comercial que é feito dos alimentos é para você não olhar para o alimento. A ideia hoje da tela, do jogo, né, do modo como eles reagem, dos influenciadores que eles seguem, que comem aquilo e que fazem propaganda de forma muito natural, que viajam. Só olha, aqui tem a mesma batatinha que tem no Brasil, entendeu? O mesmo sanduíche que tem no Brasil. Eles vão criando modos, né, de comportamento dessas crianças, né, dos futuros adultos, justamente voltados para o consumo desses alimentos de um modo geral. E aí, qual é a grande situação? É que os profissionais que conhecem essa realidade estão vendo nos consultórios a mudança dos comportamentos, crianças com quadro de obesidade antes dos 15 anos. E, às vezes, com tendência à obesidade mórbida. Isso, ou seja, próximo da morte, né? Pode levar à morte. Exatamente. Isso é preocupante, né, doutora? Exatamente. E levar em consideração que, como está gordinho, bonitinho. Obesidade, gente, é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, precisa de tratamento, né? Então, quanto mais cedo, né, os pais entram, interagem, porque a criança, ela precisa, né? Ela não vai sozinha procurar ajuda, ela não vai. Então, que você coloca dentro de casa, e a preocupação dos pais em ver que aquela criança está desenvolvendo uma obesidade e procurar ajuda é de fundamental importância, né? Porque esse aumento da obesidade na criança, a partir dos 6, 7 anos, a gente já encontra um grande número de crianças, né, com obesidade. Então, é uma educação que tem que começar ali, olha, viu, dos pais para essas crianças e desde novinho, para que a gente possa entender a importância dos alimentos que nós consumimos e, é claro, também fazer boas escolhas. Andréa, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui junto conosco no Boletim Gazeta. Bom demais, né, ter essas informações logo assim na terça-feira, no início da semana, que é para a gente começar a se organizar e ficar mais atento naquilo que a gente está comendo. Pois é, eles têm um ditado, né? Menos embalagem, mais casca, né? Uma dica bem importante para você. Obrigado. Mais desembale menos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Bom dia. Agora